Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, vamos falar um pouco sobre nacionalidade, segunda nacionalidade, vamos falar um pouco sobre ter um segundo passaporte, né? Ok. No mês de abril, eu recebi uma mensagem de um colega, um ex-colega de curso. E na mensagem dizia o seguinte: Jane, você viu esta reportagem? A reportagem era o seguinte: era falando sobre uma brasileira chamada Cláudia Cristina Sobral, que cometeu um crime no dia 12 de março de 2007, na cidade de Wilton Falls, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Gente, essa moça tinha problemas com o marido e ela não procurou os órgãos oficiais de justiça lá para pedir ajuda, né? Ela quis fazer justiça com as próprias mãos. Então ela foi numa loja, comprou uma arma, treinou numa academia perto da casa dela, aprendeu a atirar e foi lá e fez o que ela achou que deveria. Gente, é tão jovem, tão bonita, você precisa ver. E aí o que aconteceu? Eu acho que ela foi julgada lá, foi julgada e depois, né, acho que ela ficou solta e para um julgamento depois e ela foi pro Brasil, né? Eu acho que ela se apresentou e depois ia ter o julgamento mesmo, real, e ela pegou um avião e voltou para casa. E aí o que aconteceu? Em 1999, ela já vivia nos Estados Unidos e ela abdicou, ela jurou a bandeira americana e ela abdicou da nacionalidade brasileira. Gente, não se faz isso. Isso é loucura. Como é que você abdica da sua nacionalidade que você nasceu? A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que é que vai acontecer. É muito bom ter 2, 3, 4 passaportes, mas nunca abdicar da sua nacionalidade, como se diz, deixa eu dizer assim, hereditária, né? Que foi de seus pais, que você recebeu ali, você foi um passando para o outro do país que você nasceu. Gente, isso é loucura. Você está decepcionado com o governo do seu país? Você está decepcionado com a vida que você levava lá ou leva lá? É uma coisa. Agora, você abdicar da sua nacionalidade é outra totalmente diferente, porque você não sabe o que é que vai acontecer. Você pode ainda voltar para esse lugar, ou querer voltar, ou precisar voltar, como foi no caso dela, que ela precisou retornar para o Brasil, como brasileira, né? E aí, o que aconteceu? Ela contratou advogados, os advogados lutaram 9 anos para conseguir repatriar ela. Mas o Supremo Tribunal Federal não concedeu, o governo brasileiro não concedeu a repatriação dela. Por quê? Porque ela abdicou da nacionalidade brasileira, porque quis, espontânea vontade, ninguém a obrigou, nem botou uma arma nela, né? Então, ela é uma cidadã americana. Tem um agravante nessa história. No estado de Ohio, crime de morte é punido com prisão perpétua e injeção letal. Ou você fica preso por resto da vida, ou você vai para aquela fila, né? E quando chegar a sua vez, você senta naquela cadeirinha de enfermagem e acabou a vida. Gente, hoje, eu tô vendo na internet, eu tô vendo nas redes sociais, o número de pessoas
que falam coisas absurdas, degrinem a imagem do país, que é coisa absurda, xinga, faz e acontece. Gente, observa o exemplo de Cláudia. Ela deu as costas para o país, mas na hora que aconteceu o infortúnio com ela lá nos Estados Unidos, para onde foi que ela correu? Para os braços da pátria amada. E a pátria amada, como mãe, tentou protegê-la, tanto que ela ficou 9 anos no Brasil. Até o governo brasileiro descobrir que ela tinha renunciado à cidadania, porque até então o governo não sabia. E o governo achou que essa tentativa dela de resgatar, né, a sua cidadania brasileira era um ato de má fé, né? Que ela ia se beneficiar e não ia cumprir a pena da infração que ela cometeu, do crime que ela cometeu. Então, gente, vocês não ficam fazendo aí um monte de loucura no país dos outros, ou até dentro do Brasil mesmo, entendeu? E dizendo que o país é isso, dizendo que o país é aquilo, abdicando da sua nacionalidade. E quando as coisas estão difíceis, corre para os braços da pátria amada. E não é sempre que a pátria amada pode proteger, não. Como foi o caso dela. Né? Não pôde mesmo. Tentou, mas não pôde. Porque um país tem deveres com outros países. Não é como a gente pensa, porque meu país é uma democracia, não deve satisfação a ninguém. Deve sim. Deve sim. E o país também, os seus cidadãos, o país responde pelos seus cidadãos também. Outra coisa, gente, quando você chega num país que você tá legal, que você tem já um passaporte estrangeiro que não seja o seu, né, a sua segunda cidadania, seja europeia, seja isso, seja aquilo, você tem que ir no consulado do seu segundo país se registrar, para que esse governo saiba por onde você anda, onde você está. Porque se acontecer alguma coisa, você vai ter suporte jurídico, suporte psicológico, suporte financeiro e, em alguns casos, até o suporte de proteção física, de manter você lá dentro da embaixada ou manter você dentro do consulado, até poder lhe tirar daquele país. Né? Quantas pessoas que vivem aí em países em conflito e que correm para as embaixadas, correm para os consulados e ficam lá, porque ali é um Estado protegido por lei. Mas não, o Brasil tá isso, o Brasil tá aquilo, eu vou jurar a bandeira de não sei que país, vou jurar a bandeira dos Estados Unidos, vou jurar a bandeira e o Brasil que se dane. Mas na hora do infortúnio, na hora do desespero, aí corre lá para os braços da pátria amada, achando que vai ser protegido. Então a Cláudia, a essa altura ela já foi extraditada, porque isso foi no mês de abril, nós estamos no mês de agosto, e os Estados Unidos tinham 60 dias para pegar ela lá no Brasil. A família do rapaz tem uma página na internet que se chama Justiça para Carl Herring. E é isso. Infelizmente, se ela foi julgada lá em Ohio. E outra coisa. O marido da Cláudia, que era oficial das Forças Aéreas Americanas. Era um oficial do governo. Gente, quando você sai do seu país, você tem que respeitar as leis, as regras, as legislações daquele país que você vai viver. Vocês que estão aí nos Estados Unidos, procura conhecer a legislação do estado que você mora. Procura fazer as coisas direito. Procura respeitar o país. E respeitar o seu também, porque você não sabe a hora que você vai precisar voltar para casa. Comentando o comentário de hoje. Eu espero que vocês, se vocês quiserem acessar essa informação a respeito da Cláudia, você pode acessar
naquele jornal que tem no governo, eu agora esqueci o nome do jornal, me perdoem. Você pode acessar naqueles jornais do governo, que quase ninguém lê, que é uma coisa para todo cidadão brasileiro ler, mas ninguém lê. E você pode acessar também na Globo, e você pode também acessar a história nessa página da família do rapaz, né, que é Justiça para Carl Hearn. E, mais uma vez, gente, quando eu fui fazer minha segunda minha nacionalidade europeia, que o rapaz lá no consulado me perguntou se eu queria ficar com a cidadania brasileira, eu não respondi não, eu já fui pegando minhas coisas e colocando na minha bolsa. E aí ele falou, por que você está fazendo isso? E eu falei para ele, você está me ofendendo. E ele me disse o seguinte, se todas as pessoas pensassem como você, muitos problemas se evitariam. Aí eu falei para ele, mas não é todo mundo que pensa como eu, mas eu penso assim e eu não quero perder a minha cidadania brasileira. E ele falou assim, mas você é muito bairrista, mas é pela atitude que eu tive. Eu não quis muita conversa não, já fui pegando minhas coisas para colocar na minha bolsa e já me levantei e já queria ir embora. E ele falou assim, você é muito bairrista. Eu falei, não sou bairrista, não sou bairrista. Eu sou brasileira e quero continuar sendo, qual o problema? Né? Eu sei lá o dia de amanhã, eu sei lá o que é que vai me acontecer. De repente eu vou precisar voltar para o meu país. E eu quero ser bem recebida na hora que eu voltar. E eu quero viver lá tranquila. Abrir mão da minha cidadania, renegar a minha pátria, pelo amor de Deus, né? Dá licença. Não é por aí não. E agora vê o que aconteceu? Foi lá para os braços da Pátria Amada, chorou, suplicou, implorou, pediu pelo amor de Deus. A Pátria Amada ficou lá com ela 9 anos. Quando todos os recursos extinguiram, o país teve que entregar, e provavelmente com o coração partido, teve que entregar a outra nação para ser julgada. Olha que horror. Só por causa de um momento de raiva, provavelmente, que ela estava com raiva do país, né, sei lá. Porque na hora que a pessoa está lá empolgado, né, que vai lá jurar a bandeira, tem muita gente que jura a bandeira na Itália. Mas, gente, presta atenção. Se for jurar a bandeira e para fazer esse ato precisar renunciar à sua cidadania brasileira, não faça. Faça de outro jeito. Volta para o Brasil, faz pelo correio, faz através do consulado de lá, que aí você não vai ter que jurar a bandeira. Mas quando você está em um país lá que você tem que jurar a bandeira, isso é uma coisa, você tem que primeiro saber se você não vai perder a sua outra cidadania. Pelo amor de Deus. Vocês procuram se formar a respeito de legislação, de lei. Você pode comprar lá a legislação e ler, estudar, ou então você vai na prefeitura e pede uma cópia, ou pergunta onde é que você encontra, ou vai numa livraria, ou numa biblioteca, e você pega lá e imprime para você saber. Os Estados Unidos tem estados que as leis são severas, como no caso de Ohio. Ohio é pena de morte ou prisão perpétua. Então, vocês que estão aí nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, gente, vocês que vão fazer segunda nacionalidade, muito cuidado na hora de jurar a bandeira, porque esse negócio de jurar a bandeira, às vezes quando você jura a bandeira, você perde a nacionalidade de nascença. Então, você tem que esclarecer tudo antes. Se você se você vê que sozinho você não vai resolver esse problema, procura ajuda jurídica. Vai no consulado brasileiro, não precisa pagar não, precisa contratar um advogado não. Vai no consulado brasileiro, lá no país que você estiver, e se informa. Eu vou fazer tal coisa, tal dia, vou fazer isso e isso, eu vou perder a minha nacionalidade brasileira. Pergunta, eles estão... Consulado é para responder o que você precisar. É para dar suporte ao cidadão que está fora do país. Embaixada é para relações diplomáticas. Mas o consulado é para o cidadão. Então, procura se informar. Não vai fazendo essas loucuras não, gente. Eu fiquei com meu coração partido.
Eu vou colocar vou colocar em português, né? A reportagem dela para vocês verem como ela é tão bonita. E o rapaz também. Loucura. O brasileiro tem um sangue muito quente, tudo quer resolver, sabe? Assim, no peito, na raça, na porrada. Mas a vida não é assim, principalmente quando você sai de casa. Porque o Brasil é sua casa. Mas quando você sai de lá para casa dos outros, você tem que respeitar, olhar as regras. Tá bom? Olha só. Esse é o comentando comentado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá? E a gente se encontra no nosso próximo feliz encontro. Yes! Oi, gente, eu tinha esquecido. Olha aqui. Aqui a Cláudia e Cal, que foi o marido dela. Cláudia Sobral. Aqui é ele. E aqui ela também. Então, olha como ela é linda. Mas, infelizmente, a pátria amada não pode fazer nada por ela. Olha aí, toda a reportagem. Vendo? Complicado isso, né? A gente fica com o coração partido, mas na hora que você tá zangado com o governo, você rejeita seu país. Seu país é uma coisa e o governo é outro, né? Então é isso aí. Olha aí. Olha aí. Como ela é linda. Olha ele. Era jovem, né? Novinho. Ela também. Aí. Né?